Começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Olá, boa tarde. Já está começando o Point Mix, a sua agenda eletrônica, direto aqui da Rádio Exclusiva FM. O nosso programa hoje vai receber a banda Flyke. Olha, Flyke. E os meninos já estão aqui no estúdio com a gente. E vamos falar também no quadro Nas Ondas da Terapia, com a terapeuta Adri Pereira, sobre como lidar com os medos, os nossos medos, né? E o doutor Leonardo Lourenço, no quadro Sintonia Cerebral, ele vai falar sobre o jeito Harvard de amar. Então fica ligadinho aí com a gente. Mas agora, para animar o nosso programa, para esquentar, a gente já vai com o videoclipe dos meninos, da banda Flake Rock. Vamos lá? É só pra encontrar o retrato que me mostra que cedo ou tarde ela vai entender o que falamos só dois. Deixa a janela aberta e me espera só pra ouvir. Você iria até a lua, rastejaria todo o céu. Antes do sol sair, eu te pedi mil perdões. Tudo isso antes da noite vir, sem nem deixar, sem te levar. Tudo isso antes do sol sair, eu te pedi mil perdões. Tudo isso antes da noite vir, sem nem deixar, sem te levar. A noite cai sem adormecer, minha mente insiste em não querer voltar. Me traz as frases pra poemas seus e o que eu sinto por você. Nos leve pra qualquer lugar, em qualquer lugar comum. Ao universo paralelo, seja ele imerso, onde só você vai ver. Tudo isso antes do sol sair, eu te pedi mil perdões. E tudo isso antes da noite vir, sem nem deixar, sem te levar. E tudo isso antes do sol sair, eu te pedi mil perdões. E tudo isso antes da noite vir, sem nem deixar, sem te levar. Me mostre como sair de onde ninguém mais está. Me jogue contra as paredes pra saber aonde vai. Nasço e morro mil vezes nos seus olhos escuros. Me tirando do sério e me fazendo sonhar. Tudo isso antes do sol sair, eu te pedi mil perdões. E tudo isso antes da noite vir, sem nem deixar, sem te levar. E tudo isso antes do sol sair, eu te pedi mil perdões. E tudo isso antes da noite vir, sem nem deixar, sem te levar. E tudo isso antes do sol sair, eu te pedi mil perdões. E tudo isso antes da noite vir, sem nem deixar, sem te levar. E tudo isso antes do sol sair, eu te pedi mil perdões. E tudo isso antes da noite vir, sem nem deixar, sem te levar.
Muito bem, é bom a gente começar a nossa sexta-feira já bem animada com essa música de jovens talentos, né? Já estou aqui então com a banda Flake Rock aqui comigo nos estúdios. Rafael, Guilherme, Fábio e Ricardo. Claro que a gente vai conhecer cada um deles daqui a pouquinho, né? Quero falar um pouquinho dessa banda aí, composta por esses 4 jovens estudantes de engenharia mecânica. Na verdade, já se formaram, né, meninos? Já, né? Já. Mas olha só, né? Vamos saber essa história, gente, que é muito bacana. Com 6 canções autorais já. Inclusive, essa música que a gente escutou, que eu vou querer depois que vocês assistam o videoclipe que está no YouTube, ela é inteirinha. E a gente vai saber direitinho sobre essa música, como foi gravada, enfim. Mas antes da gente falar sobre tudo, que eu quero saber tudo, claro, eu quero conhecer cada um deles, né? Guilherme, então. Bom, prazer, pessoal. Sou Guilherme Valerini, vocalista aí do Flake. Moro em São Paulo já tem uns 10 anos, sou do interior, sou de Franca, moro em Pissais, ali do lado de Franca. Legal. Vim para São Paulo para estudar. Na verdade, teoricamente era para estudar. Olha aqui, hein? Ao vivo já falando, era para estudar. Aí, enfim, aí eu entrei na faculdade, aí a gente se conheceu na faculdade. Entrei em engenharia mecânica. Uma faculdade super fácil, né? De fazer, todo mundo, né? Eu fiz um tempo normal também, 10 anos, 9 anos e meio. Nossa Senhora. Foi rápido, Meu foi rápido Deus, até. é pior que medicina, né? Bom, é o Guilherme que falou agora com a gente. Rafael. Sou eu. Rafael. Oi, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Rafael, quantos anos? Nem perguntei a idade do Guilherme. Deixa pra lá. Vamos falar, gente, para. Não parece. Tá novo. De verdade, ele te dá bem menos. E aí, você? Eu tenho 29, né? Tá. Fazer 30 esse ano, vou 30 esse ano. E eu sou de São Paulo também. Sou aqui da Zona Norte mesmo, da capital, né? Conheci o Gui lá na faculdade, o Gianni também. E desde então a gente resolveu montar a banda e tal, mas é isso. Legal. Não, daqui a pouco o Rafael vai falar mais. Fábio? Olá, tudo bem? Sou o Fábio. Ao contrário de todo mundo, eu não sou engenheiro. Eu sou formado em administração, mas sou engenheiro de coração. Só um parênteses. Acabou sendo, né? Maestro Ota, né? E eu sou o mais novo da banda, tenho 35 anos. Olha, E fui o último a entrar na banda. legal. Ricardo? Ricardo sou eu, sou aqui de São Paulo mesmo, da Zona Oeste, tenho 30 anos. A galera jovem, gente. Eles falaram 30 anos. Não, 30 anos, gente, mas vocês estão com uma carinha de novinhos. Para com isso. Não é nem a idade, né? Mas que bom. Gente, eu quero saber, vocês falaram aí o lance de vocês se conhecerem na faculdade. Eu não sei qual de vocês dois aí faz um resumo pra gente. Como é que surgiu a banda, né? Aliás, antes disso, a música eu imagino que já veio antes, né? Imagino que de criança vocês já curtiam, já queriam cantar, enfim, né? Mas profissionalmente, assim, como é que surgiu a banda? Vocês se conheceram na faculdade, é isso? Foi assim, profissionalmente, desde que eu entrei na faculdade, eu tenho banda, né? Sempre fui atrás de banda. Eu toco desde moleque, toco desde os 6 anos de idade, e também já gosto de compor desde que eu tinha, assim, lógico que eu não escrevia músicas, mas já tinha ideias de escrever desde moleque, então sempre teve essa ideia de banda e se tornar um grande astro de música. E, enfim, aí eu mudei para São Paulo, e aí nos primeiros anos de faculdade tinha uma outra banda. Eu comecei com uma banda que a gente tocava só cover, mas sempre com aquela coisa reprimida de querer fazer música autoral, né? E aí em 2012, 2013 mais ou menos, tinha 22 anos, 23 anos, eu tava no bar, como sempre, da faculdade, frequentava muito. Tava eu e um amigo meu, amigão, o Naldo Bene, grande abraço pra ele, ele tá assistindo a gente, né? Naldo, e a gente tava bebendo lá, e o Naldo conhecia o Gustavo, que era um amigo deles, tanto do Fiore quanto um amigo nosso, um amigo em comum. E aí tava eu, o Naldo e o Gustavo, e o Gustavo chamou o Fiore Chiani, né? Eu tava comentando que eu gostava de tocar e tal, eu tava procurando banda, porque eu já tava desencanando daquela história de tocar cover.
E aí o Fiore e o Johnny sentaram e falaram, pô, a gente toca também e tal, a gente tá a fim de montar uma banda e tal, a gente tá procurando gente. Falei, pô, eu tô querendo montar uma banda, tô procurando gente. Falei, pô, vamos fazer um som aí e tal. E aí a gente foi fazer um som, e eu já tinha umas 2, 3 músicas já meio que prontas na minha cabeça, e umas outras coisas que eu tinha fazendo, tipo, conheci meus brothers de Franca, né, meus amigos de Franca, a gente sempre escrevia junto e tal. E aí assim, eu tinha já 3 músicas minhas mesmo, e aí eu quis fazer elas no ensaio, no primeiro encontro nosso. Daí a gente saiu do encontro, o Fiore falou assim, puta, eu só toco se for autoral. Então, assim, tipo, foi um negócio que me marcou daquele dia, porque mudou um pouco a rota, acho que o roteiro todo. O caminho, sabe? né? Porque eu lembro que depois do primeiro encontro lá de todo mundo tocando, o primeiro ensaio ele pegou e falou, cara, assim, a gente tem que tocar cover, a gente tem que tocar autoral. Pô, e aí não. Eu tava com a ideia, falei, pô, vamos fazer, sei lá, às vezes um cover pra ganhar uma grana e tal. E ele falou, não, vamos fazer autoral. Eu falei, beleza. E aí bancou o sonho e a gente foi, e começou desde então. E aí foram várias aventuras, né? A gente começou ainda com o nome da minha primeira banda, Suburbia, e aí teve um seriado na Globo com esse nome depois, mas aí a gente resolveu trocar. Mas eu achei legal o Flake Rock. É. Achei bacana o Flake. Não, é legal. E aí para 2016, mais ou menos, a gente estava quase parando também de tocar uma passagem importante, a gente estava quase parando de tocar, mesmo sendo autoral. A gente tinha um primeiro baterista lá que ele resolveu sair fora, parar um pouco. Aliás, quem é o baterista? Nossa! Dizem que o baterista é o mais chato da banda, né? Aqui não se aplica. Analítico, Não, analítico. mas eu falo chato no bom sentido. Porque o baterista, na verdade, é chato porque ele é o mais perfeccionista em relação ao som, né? Tem que estar certinho, né? É o cara que sustenta todo mundo, né? Exatamente. Eu falo que é a base da banda, né? O baterista. É bem isso. Gente, deixa eu só dar um breakzinho aqui para mandar um beijo para Ingrid Adriasi. Ela está assistindo direto do Canadá. Um beijo aí pro pessoal do Canadá que está sempre prestigiando o nosso programa. Luciana, abraços ao povo de Pernambuco, um beijo para vocês. Karina Fiore, oi, amo essa banda. Karina, deve ser uma fã ou é namorada? Não sei. É minha tia. Tá mandando um beijo para Karina. Valeu. Aí tem o Ricardo Moreira, na Paraíba, assistindo vocês. Legal. Nájila, minha prima, minha família inteira. Família Fiore. Fiore Rosana, legal, adoro essa banda. Obrigado. Gislaine tá falando, vocês são demais. Valeu, aí, galera. Ó, Cajamar, abençoe. Olha só, galera de Cajamar. Muito bem, Cristiane, Tiffany. Que mais? Cristina Ribeiro, Cristina, eles são lindos, tá falando, ó, galera. Cadê? Gislaine. Oi, padrinho Rafael. Eu, Enzo. Meu filhado. Olha que legal. Olha que legal. Um beijo Roberto Moretti. Um beijo, Roberto. O Roberto é um cantor querido. Ele já esteve aqui no nosso programa, está assistindo. Um beijo para você. Cleiton Nakamura. É isso aí, Fábio, tá falando. Ó. Meu querido cunhado. Leonardo. Tem uma galera aqui. Gente, eu vou falando aos pouquinhos, tá? Que é muita gente, a galera entrando aqui. Mandando recadinho. Foz do Iguaçu, gente, um beijo para vocês. Foz do Iguaçu também sempre assistindo o nosso programa. O pessoal parabenizando aí a banda Flake Rock. Tem Rui, Érica, Iara. Tem uma galera aí. Thaísa, Danilo. E tem uma galera por aí, gente. Daqui a pouquinho eu falo de todo Valeu, mundo pessoal, aí. obrigado. Ó a família. Valeu, galera. O pessoal tá falando, pior que o baterista dessa banda é o mais legal. O Fábio tá falando. Olha aí. Gente fina, né? Já saco do baterista nessas horas, né? Bom, aí eu queria que vocês contassem pra gente, então, em 2020, na verdade, para vocês, foi, digamos assim, um ponto inicial de tudo, né? Mesmo nessa pandemia louca, né? Porque a gente começou, já estava comentando nos bastidores, nós estamos em 2021, em março, a gente completou exatamente esse mês, a gente está completando um ano que a gente teve que parar a nossa vida, né? Parar e mudar algumas coisas, né? Eu queria saber de vocês como é que foi esse 2020, né? Essa coisa toda que a gente estava, imagino que vocês estavam em pleno trabalho, lançando música, enfim. Quem vai falar, Rafael? Eu falo. Foi difícil, né? Porque, que nem a gente estava comentando aqui agora antes do programa, a gente tinha bastante plano, né? O intuito da banda era justamente sair daquela banda de garagem e dar um passo à frente, né? Profissionalismo e tudo mais.
Só que, como veio a pandemia, a gente acabou sendo muito afetado. A gente tinha diversos shows já marcados, né, pra gente estar fazendo aí. É porque rola muito esse lance dos barzinhos, né? Sim, demais. E assim, a música autoral hoje assim, ela é bem competitiva. Né? Então, para você conseguir um lugar para tocar já é um pouco mais difícil, complicado. de grande visibilidade e tudo mais. Mas a gente estava conseguindo, né? A gente estava conquistando. Então, com a pandemia, a gente teve que se adequar, se adaptar, começar a focar mais em mídias sociais, né? Começar a fazer live, esse tipo de coisa. Acho que todo mundo, né? Em todas as esferas aí de... E a gente estava comentando nos bastidores, como eu já tenho falado com muitos artistas que já passaram no programa, essa questão das plataformas, né? Que, de certa forma, veio muito ajudar os profissionais artistas, porque realmente é aquilo que dá um boom nas músicas, né? E vai, Spotify, YouTube, e por aí vai, as outras plataformas que a gente tem, principalmente para artistas, né? Então, acredito que isso também ajudou bastante, né? Para poder lançar música. A gente, inclusive, ano passado, como a gente resolveu dar esse passo além, né? A gente já tinha uma música lançada no Spotify, em todas as mídias sociais, né? Então, a gente foi lançar a segunda música. A primeira foi Textura da Lua, a segunda foi Aquelas Tardes. Então, quando a gente lançou ela, a gente, vamos lançar tal, né? Vou começar a divulgar. A gente teve uma surpresa, assim, porque a gente não esperava. A gente entrou para uma das maiores playlists do Spotify, né? De rock nacional. Muito Tinha bom. quase 500 mil de seguidores. Então, isso ajudou a dar uma visibilidade muito grande para a banda. Então, não vou dizer que a gente estourou de sucesso, mas aumentou muito assim os nossos views, os nossos seguidores. Legal. No Instagram também, né? Mas é bom também porque vocês estão no começo praticamente, né, gente? Tem muita coisa pela frente ainda. Sim, E sim. vocês vêm com o primeiro trabalho lançado oficialmente, que é esse videoclipe que a gente está vendo. Vão vir outros, com certeza. E aí vai galgando aos poucos o espaço, né? Isso que é importante. Já tá gravando mais um agora. Inclusive tá saindo mais um aí, Legal. já tá no forno. Avisem a gente, mandem a música pra gente colocar na rádio. E eu acho importante porque, assim, eu sempre falo, né? Tem muito artista no Brasil, tem muito artista escondido, tem muitos talentos. E, às vezes, falta a oportunidade de mostrar para o público o trabalho, né? Existe todo um trabalho por trás, a gente vê que tem muita coisa bacana, né? De vários segmentos, não só do rock, como outros estilos musicais. Vamos de música agora, meninos? Bora. O que a gente vai cantar? Não sei dizer. Sei dizer, vamos lá. Essa é uma boa composição, escrita na Austrália. Olha, Um dia sós e o corpo dela se aproxima com os últimos delírios de outros anos. Meu desejo é muito fácil de explicar. É uma fantasia tão distante. Juro que eu não sei dizer. É tão cego que me vai. Juro que eu não sei dizer. E é tão cego que me vai. Ainda que eu faria qualquer coisa por mais um instante lá. No pôr do sol o corpo dela se aproxima como fantasias de outros anos. Meu desejo é muito fácil de explicar. Estamos tão distantes do começo. Te juro que eu não sei dizer. E é tão cego que me vai. Juro que eu não sei dizer. E é tão cego que me vai. Ainda que eu faria qualquer coisa por mais um instante lá.
Muito bem. Gostoso a gente ouvir música boa, né? Nessa tarde de sexta-feira. Me fala dessa música, Não Sei Dizer. É autoral, né? Como é que... É autoral. Conta aí. Eu sempre falo para os compositores, né? Porque às vezes uma história que aconteceu com você, às vezes alguma coisa que você viu, porque nem sempre o compositor também ele compõe algo dele, né? Às vezes alguma coisa que viu. Eu gosto de saber das histórias das músicas. Quero saber dessa música. Olha, essa música eu tava na Austrália, fazendo intercâmbio na Austrália, fiquei lá 3 meses. E aí um belo dia eu tava na praia lá e tava me sentindo meio solitário e eu sentei, eu tava olhando, pensando em todas as bandas que foram da Austrália, né, que eu tava olhando ali, assim, falando, puta, aqui saiu In Excess, AC/DC e tal, e pô, eu tô aqui fazendo música no mesmo lugar dos caras, e aí eu comecei a me vir a melodia na cabeça, né, eu tava, assim, sentindo muita saudade da banda, porque assim, eu deixei pra trás a banda, namorada, família, amigos. Então, assim, falei, puta... Você ficou 3 meses só, então. Exato. O máximo que ele aguentou. Parece que ele ficou 10 anos lá, né? Não, aí eu lembrava só da praia, do cooler de cerveja, enfim. Mas aí essa surgiu assim, ela foi um som de nostalgia, assim, ela me remetia à saudade. Mas então, é legal, a letra da música é bacana. eu não queria, era uma coisa que eu não sabia dizer o que eu tava sentindo, mas era intenso e era bonito. E é bacana quando é uma história também sua, né? Que você consegue, sei lá, e a música depois você fala, poxa, é uma coisa que eu passei. E você sabe que muitas melodias, assim, acho que acontece com bastante artista, assim, bastante músico. Muitas vezes você está sonhando na hora de você dormir e, putz, meu, vem, você sonha. Que eu já ouvi de vários artistas. Eu diversas vezes. Você acordar de manhã e falar assim, começa a escrever, né? Eu comento com o pessoal da banda, falo, meu, cara, sonhei com um negócio muito louco hoje, mas você sabe uma que melodia. nesse momento que surgem músicas boas, Sim. né? Que eu já ouvi muitas O duro é que às vezes artistas. você acorda, eu já cheguei a um ponto de acordar à noite, falei, meu, preciso gravar aqui no celular a melodia. Não. Você, porque depois você vai esquecer. Meu, depois você esquece. Mas, cara, isso aqui virou uma boa ferramenta, assim. Eu tô atravessando a rua, às vezes me vem uma melodia que eu falo, puta, vai dar pro música. compositor é fantástico. Vai dar música, eu gravo. Dá aquele insight e você tem que, né, gravar na hora, porque senão depois você vai esquecer literalmente, né? E eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre o videoclipe, como é que foi essa gravação, onde foi, enfim, a produção, como foi feita, porque eu sei que também a gente já estava meio que nessa loucura toda, né? Como é que foi, gente? Quem que vai contar? Fábio? Na verdade, o videoclipe a gente sempre se sentiu na obrigação de produzir algum conteúdo em vídeo, assim, né? Mas a gente... Como a gente mexe com música, a gente nunca sabe como fazer a parte do visual, né? Então a gente consultou um colega meu, Fábio Crejoinas. Eu falei assim, tem como a gente ajudar a gente, sei que lá. Ele falou assim, tá bom, eu posso dirigir, a gente... E o Rick, não se E o Rick, esqueça do Rick. verdade. O Rick é importantíssimo, né? Na verdade, a gente tem um colega também chamado Ricardo Gouveia. E ele falou assim, não, vamos gravar lá na Serra da Cantareira lá. Ele é Mas da legal. Ele falou, mas é um lugar bem alto, assim. Eu falei, vocês não vão conseguir ir a pé. Eu falei, mas como assim não vai conseguir ir a pé? Inclusive Não. ele é um dos maiores mentores desse clipe aí. Foi com a rural dele. Subiu no Jeep dele. Valeu uma menção aí. Aí o Fábio foi lá com a gente, acompanhou, levou a filmadora e fez o clipe com a gente lá. E sabe o que é aí engraçado? Aquele soul, né? Tipo, Meu, como a música fala, antes do sol sair, né? Tem dupla interpretação, assim, né? Muita gente fala, não, mas antes do sol sair de ir embora, ou ele sair, tipo, aparecer, né? Dele nascer. Mas a ideia mesmo é antes dele ir embora, né? E a gente, poxa, precisa de um pôr do sol, assim, um visual legal, onde a gente consegue, né? E numa dessas conversas ele falou, meu, tem um pico ideal para vocês. E levou a gente. Todo mundo fala, né? Desse... Cara, e pra você ter uma ideia, foi muito rápido a gravação dos nossos takes, assim, porque a gente tinha mais ou menos uns 15, 20 minutos para gravar exatamente o pôr do sol. Muito rápido, né? Meu, então, a gente... Uma correria para subir. Uns subiram a pé, outros subiram com o carro. Do jeito que dava, né? Do jeito que dava e, meu, a gente conseguiu fazer, entendeu? Que loucura. Montar a bateria, montar todos os instrumentos. Gente, eu imagino. É o que eu falo, gente, é tão bom a gente escutar isso, porque são os bastidores, né? A galera vê aquela coisa linda, mas ninguém sabe dos bastidores como foi, né? Só a gente sabe dos bastidores. Tinha Aquela até uns ladeira lá alienígenas lá. impossível, cara. Nossa, aquela ladeira lá, a gente desceu a pé, né? Detalhe, que o carro do Rick... foi só de Jeep para entrar lá, né? 4x4, senão você não consegue, né? Ou a pé. Mas, enfim, foi uma experiência bem legal. Tipo, o pessoal fazendo motocross no meio, né? Pararam para assistir a gente, gravando.
Foi legal. Mas é engraçado que na capa do nosso single tem... A gente só foi ver isso depois. Apareceram 3 pontinhos no céu, assim, que até hoje a gente não sabia o que é. Ah, meu Deus. A gente acha que é alienígena. Pra quem acredita Vamos em lá OVNI depois, aí, hein? ó. Vamos fazer uma análise do vídeo daqui a pouco, né? Nosso produtor é ficcionado aí por Ufologia, astronomia, né? Astrologia, ufologia, ele gosta de tudo que remete a espaço. Né? Olha, Então, tem até isso. Eu falo que vocês têm história para contar, tá vendo que é bacana isso, né? Eu tenho histórias aí para contar, isso é muito legal. Vamos fazer mais uma? Bora, vamos. Qual? Primeiro single, vai. Essa Textura da Lua. Textura da Lua, vamos lá. Gente, eu sou apaixonada por lua. Qual a textura do céu quando ele cai sobre você? Quais são seus segredos mais perfeitos de ver? Qual o plano do seu Deus? Você que viu ele de perto. Qual a textura da luz da lua? Quanto temos a perder? Sua aposta é muito alta. Se as ondas vêm e vão a todo instante, mesmo sem saber, o sol que ilumina você percorreu todo o seu corpo, como no seu quarto faz a penumbrar. Os deuses nos observam a luz da lua. Eles nos deixaram uma sala inteira, mesmo sem saber. Os deuses nos reservam o pôr do sol. E antes de dormir, aquele que pintaram de toda maneira, antes de sair. Estamos só nós dois aqui, rodeados por todas as crenças, queimando como fogo, pulsando vivos uma tarde inteira. O sol que ilumina você exorcizar todos os medos. Quantas fases já se foram da sua lua? Os deuses nos reservam a luz da lua. Eles nos deixaram uma sala inteira, mesmo sem saber. Os deuses nos reservam o pôr do sol. E antes de dormir, aquele que pintaram de toda maneira, antes de sair. Banda Flake aqui com a gente nessa tarde de sexta-feira. Textura da Lua. Muito bom, meninos. Adorei o som. Tem o pessoal aqui. Bruna, um beijo para Bruna, de Uruguaiana. Um beijo aí para o pessoal que está assistindo o nosso programa e ouvindo. Vale do Parnaíba, um beijo para vocês. Está falando parabéns à banda. Aliás, estão pedindo para mandar um beijo para a família Fiore. Realmente, tenho que mandar um beijo para a família Fiore. Família, um beijo para a família. Mesmo a família Fiore assistindo aqui. Muito bom, gente. Muito bom. E aqui o pessoal está falando parabéns para essa banda. É bom ver uma banda nova assim no Brasil. Estamos muito carentes do som do nosso velho e som rock and roll. Muito bom, verdade, é verdade. Isso é verdade, viu? O rock realmente a gente tem que falar que realmente a gente está carente, né, de tanta coisa. Mas tem muita, gente, tem tanta coisa boa que às vezes a gente acaba passando batido, a gente não vê, né? Por isso que eu sempre faço questão de trazer
esses talentos novos para o público conhecer e que estão fazendo sucesso, né, na internet, como vocês aí, no caso no Spotify, enfim, falando nisso. Bom, eu ficaria com vocês a tarde toda, gente, mas o nosso tempo já sabe que está estouradinho, né? Obrigado. Mas antes da gente encerrar, gente, eu queria que vocês falassem para a gente quais são os planos futuros, né? Eu sei que a gente está num momento meio complicado, a gente estava falando isso nos bastidores, a gente faz alguns planos, mas devido a essa pandemia, às vezes a gente muda o nosso trajeto, enfim. Mas quais são os próximos passos? Tem alguma coisa que vocês já têm em vista? O que vocês pretendem fazer agora? Enfim. A gente está terminando agora um LP, né? Praticamente a gente vai lançar mais 6 músicas agora, 6 singles aí estão por vir. Inclusive a primeira delas vai vir aí já com clipe, a gente já vai lançar ela com clipe. Vou dar um spoiler aí, Bandeira Preta, tá? Aguardem. Ó, já um spoiler. É uma música que... Aguardem aí, Bandeira Preta. A gente está com esse projeto aí de mais 6 músicas e aí logo, acho que mais pro final do ano, a gente já pensa também em voltar a gravar de novo. A gente não para, a gente quer gravar. O artista não para, né? E eu falo que a música, principalmente para quem compõe, eu acho que essa fase que a gente está também dá uma ajuda mais ainda, né? Assim... Focar bastante em live, né? Esse tipo de coisa. Tentar ficar mais perto do pessoal que gosta de ouvir nosso som, né, exatamente. Banda, pelo menos enquanto não tem show. Até não ter show, nossa ideia é ter fazer o máximo de conteúdo aí para os nossos seguidores aí. Não, isso é muito bom. E quem acompanha a banda, né, gosta sempre de saber as novidades, está por dentro. Até não só da questão da música, mas a vida da banda mesmo, pessoal, né? Quem é fã, quem gosta de acompanhar, conhecer cada um, né? Aproveitando o gancho, só para aumentar o hype da música, né? Essa música nova, ela vai retratar um pouco do nosso mundo de hoje, né? Do que está acontecendo aí fora, né? Do caos em si, né? Vai ter uma pegada mais punk, assim, então para quem ouve a gente tocar nosso estilo, vai achar legal, vai achar uma maneira de se expressar em relação ao que está acontecendo hoje, não só em relação à pandemia, mas em relação à violência, o caos que está no mundo, né? Então, nós como artistas, a gente tem que, né, tentar passar a mensagem. Exato, eu acho que cada um tem que fazer o seu papel, né? Exatamente. E o artista tem justamente isso, levar alguma coisa com a música, né? Compondo músicas fantásticas, assim como vocês estão fazendo, que são músicas que a gente, quando para ouvir a letra das músicas, né? Isso é fantástico. Meninos, queria parabenizar vocês, muito bom ter vocês aqui. Queria, antes de eu me despedir, queria que vocês passassem aí redes sociais, enfim, YouTube, Instagram, enfim. E Fábio, nós vamos já deixar uma música para o nosso break do... tá. Então, porque a galera não viu o clipe, né? Vocês ouviram a música. Agora a gente vai encerrar nosso bloco com... Mas antes, meninos, passem aí o Instagram de vocês. Instagram é o flakerock.inc e o nosso Facebook é Flake Rock Inc. Tá, e nas plataformas todas vocês já estão também, né? Só pesquisar como Flake Rock, você já acha no Spotify, YouTube. Tudo de streaming. Já direciona já. Muito legal. Meninos, parabéns mais uma vez. Obrigada por vocês terem vindo aqui no nosso programa. E fica aberto aí para vocês trazerem novidades para a gente. Obrigado pelo convite. A gente agradece. A gente agradece o espaço aí. Muito obrigado. E conte com a gente se precisar, tá bom? Mandem as músicas, com certeza. Nova, a gente vai aqui. Com certeza. Então vamos agora, antes do sol sair, Flake Rock aqui na Exclusiva FM. Vamos encerrar esse bloco com esse videoclipe. Valeu, tchau. pessoal. Tchau. Pode tirar a máscara? Pode tirar. Chega de pandemia. Só vai assustar. Obrigada. Valeu. Obrigado você.
isso aqui. Cedo ou tarde ela vai entender o que falamos só dois. Deixa a janela aberta e me espera só pra ouvir. Você iria até a lua, rastejaria todo o céu. Antes do sol sair, te pedir mil perdões. Tudo isso antes da noite vir, sem nem deixar, sem te levar. Tudo isso antes do sol sair, te pedir mil perdões. Tudo isso antes da noite vir, sem nem deixar, sem te levar. A noite cai sem adormecer, minha mente insiste em não querer voltar. Me traz as frases pra poemas seus e o que eu sinto por você. Nos leve pra qualquer lugar, em qualquer lugar comum. Dá um universo paralelo, seja ele imerso, onde só você vai ver. Tudo isso antes do sol sair, eu te pedi mil perdões. E tudo isso antes da noite vir, sem nem deixar, sem te levar. Tudo isso antes do sol sair, eu te pedi mil perdões. E tudo isso antes da noite vir, sem nem deixar, sem te levar. Antes da noite vir, sem nem deixar, sem te levar. Voltando aqui, depois de ver esse videoclipe fantástico da banda Flake Rock, que esteve aqui com a gente. E agora vamos pro nosso quadro Sintonia Cerebral. Vamos lá? Agora é o momento da nossa Sintonia Cerebral com o Dr. Leonardo Lourenço. Muito legal. Vamos lá para o vídeo, então, do Dr. Leonardo Lourenço, falando sobre o jeito Harvard de amar. Hoje eu quero falar a respeito de um estudo científico de revisão publicado em 2011 pelo Departamento de Psiquiatria da Escola Médica da Universidade de Harvard, uma das instituições mais renomadas do planeta. Ele trata das relações entre as emoções positivas, especialmente o amor e o cérebro. Um dos alicerces fundamentais para as nossas emoções e sentimentos positivos é a empatia, que é essa nossa capacidade de enxergar e de valorizar o outro como um semelhante.
E as bases fisiológicas para isso estão especialmente nos neurônios espelho e nas células fusiformes do nosso cérebro. Os seres humanos, como espécie animal Homo sapiens, sobreviveram, se desenvolveram e evoluíram desde pequenos clãs pré-históricos até a mega civilização global atual, especialmente graças a sofisticados laços sociais, que foram sendo fomentados por vínculos de conexão incondicional, pelo perdão, pela gratidão e por contatos visuais afetuosos. Sim, é verdade que as emoções negativas como o desgosto, a raiva, o medo e a inveja permitiram aos seres humanos derrotar inimigos e explorá-los de forma egoísta. Mas foram as emoções positivas como o amor, a alegria, a esperança, o perdão, a compaixão e a confiança que permitiram aos seres humanos se conectarem uns aos outros e sobreviverem de forma muito mais eficaz e bem-sucedida. O substrato bioquímico para amar é intermediado especialmente por neurotransmissores como a ocitocina e a dopamina. Mas existe um componente adicional muito importante para isso, que é a identificação. Para ocorrerem conexões duradouras nos mamíferos, ambientes amorosos e a identificação com o outro são fatores cruciais. Nós precisamos ser ensinados como amar. A biologia do amor é catalisada pelo exemplo social. O amor não vem de um cérebro solitário, mas de um que se desenvolve e é moldado a partir de conexões com um ser amado. O amor incondicional cura as pessoas, tanto aquele que dá quanto aquele que o recebe. Esse poder de cura é muito mais sobre a presença, sobre fazer o outro se sentir visto, valorizado, do que sobre tentar salvar alguém. O amor exerce um efeito oposto às emoções negativas de lutar ou fugir. Não surpreende que o amor e a compaixão sejam tão valiosos à beira do leito dos doentes. Nos primórdios, a maioria das grandes cidades, dos grandes aglomerados urbanos, atingia o seu auge e depois definhava até desaparecer. Por exemplo, a Babilônia, Cartago. Foi somente depois, com o advento de religiões organizadas em torno do amor e da compaixão, e não mais do discurso do medo e da dominação, que as grandes cidades humanas começaram a perdurar, a se tornarem definitivas. Nos últimos 2 milhões de anos, as emoções negativas como medo, nojo e ataque não evoluíram quase nada nos mamíferos. Elas são praticamente as mesmas de um rato amedrontado, encurralado num canto de uma sala. Porém, a nossa capacidade de expressar emoções positivas como alegria, esperança, altruísmo e perdão continuam a evoluir no nosso cérebro e na nossa sociedade. E vejam que interessante a frase final desse artigo científico. Abre aspas. Felicidade é amor. Ponto final. Fecha aspas. Muito obrigado pela sua atenção. Muito legal. Dr. Leonardo Lourenço, ele sempre trazendo uns assuntos para a gente pensar, né? E hoje falando sobre esse jeito Harvard de amar. E aí ele fala no final essa frase que é interessante. Felicidade,
ponto final, né? Uma frase que a gente sempre fala, esse ponto final encerra aspas, né? Muito legal, gente. E o negócio de amor é interessante quando ele fala o funcionamento do nosso cérebro, né? Como ele funciona, como o nosso cérebro funciona nesse jeito de amar, né? Muito interessante. Doutor Leonardo, agradeço muito aí pelo conteúdo a cada programa. E só para lembrar vocês, uma vez ao mês ele está aqui com a gente ao vivo, sempre respondendo os nossos ouvintes, enfim. Passar aí o Instagram dele, @Dr. Leonardo Lourenço, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, ele que é autor do livro Nocídio, também um livro bastante interessante para vocês lerem aí, que é bastante legal. Bom, e agora a gente vai para o nosso quadro Nas Ondas da Terapia, com a terapeuta Adri Pereira. Com a terapeuta Adri Pereira. Nas Ondas da Terapia, com a terapeuta Adri Pereira. Muito bem, então agora já estamos no nosso quadro Nas Ondas da Terapia e a Adri já está aqui comigo. Tudo bem, Adri? Tudo bom, Mabel, e você? Tudo certinho nessa loucura dessa semana, né? Já senti falta na sexta-feira passada. Você sentiu falta? Senti falta. Né? A gente fez aquela parada de uma semana nessa loucura que a gente está do lockdown e tudo mais, né? A agenda dos nossos convidados, mexe com tudo, né? Mas a gente está aqui hoje firme e forte com o programa. Depois de falar sobre o amor. Sobre o amor? Sobre o medo. Isso. Então vamos começar, porque eu falo assim de como lidar com o medo. É tão complicado quando a gente fala desse sentimento, né? Dessa coisa toda que é o medo. O que a gente pode falar já para dar um início assim? O que seria o medo, Adriana? O medo, na verdade, assim, a gente acha que tem controle de tudo. Se eu tiver medo de alguma coisa, nós achamos que determinada coisa vai ser evitada. E, na verdade, não adianta a gente ter medo. A gente fala que tem medo... eu tenho medo de ser contaminado pelo Covid. Eu tenho medo de falar em público. Tenho medo de... O medo ele não protege de nada, na verdade. O que diferencia é o instinto de sobrevivência. A gente tem que ter o discernimento de saber se eu for numa aglomeração, eu corro risco de pegar o vírus. Ou se eu for pular do prédio, eu sei que eu vou morrer, então não vou pular do prédio. É o discernimento. Agora, o medo, muitas vezes, ele é uma coisa assim, sem fundamento. Muitas vezes nós temos o medo e não sabemos do quê. Isso vem de uma ansiedade muito forte, né? A gente quer ter o controle sobre o futuro que não aconteceu ainda. E muitas pessoas têm aquele medo, bem aquilo que você falou, né? O medo que não é real, né? Não é real. Então, o medo que está na tua cabeça, e às vezes parece uma coisa muito clichê falar, mas às vezes você tem medo de fazer alguma coisa, medo de você executar algum projeto, você tem medo de ir para frente, né? Então, e às vezes muitas pessoas não conseguem fazer as coisas justamente por essa questão do medo. E o que acontece? A gente acaba perdendo muitas oportunidades por conta do medo, né? O medo ele bloqueia demais as pessoas. Exatamente. E aí a gente fica falando dessa questão que pode desencadear, a gente fala algumas coisas, como são outras, né? Outros problemas, digamos assim. Exatamente. Né? Como a síndrome do pânico, depressão e outras mais, né? O medo, na verdade, é uma coisa que a gente quer ter o controle, é um sentimento que a gente quer ter o controle de uma coisa que não aconteceu e que nem pode nem acontecer também. Você vê que tudo é a questão mental, é a questão energética. O que acontece? Se você fica com esse pensamento de ansiedade, muita ansiedade, isso acaba desequilibrando principalmente o nosso chakra esplênico, que é a nossa energia vital. Quando a gente sente medo, isso é físico. Quando você está com medo de alguma coisa... Porque o teu organismo ele responde na mesma hora, né? Então, às vezes, você vai ficar com um pouco mais... Você vai suar, ou você vai sentir alguma... Exatamente. O corpo físico, a perna né? fica fraca, parece que você sente assim, sugado. Isso daí nada mais é do que a sua energia vital. Você encolhe a sua aura, e quando você encolhe a sua aura nessa frequência, você abre brechas para energias intrusas. Então, Isso só vai piorar o problema.
E o organismo ele reage na hora ao nosso físico, Ele reage né? na hora. Você vê que tudo é ligado. O físico e o energético, eles caminham juntos. Exatamente. E aí você soltou algumas para alguns seguidores, algumas perguntas, né, para o pessoal fazer do que eles têm medo. A gente separou algumas, né? Isso. Uma foi, tenho medo de ter medo. Agora eu tenho medo de ter medo de quê? Precisa ver o que está desencadeando esse sentimento. Quem mandou esse gatilho. essa? Foi o Paulo. Paulo, tá. É isso. Então, da onde vem esse medo de ter medo? Né? Você vê que já é uma ansiedade assim no nível master, né? Nível elevado, eu diria. Elevado. Mas é dentro daquilo que eu falei, né? Você tem medo de executar algumas coisas, você tem medo de sentir medo, né? Então é uma Isso coisa mesmo. muito avançada, né? Depois nós vamos dar algumas dicas como que a gente pode administrar isso. Justamente, né? O nosso bate-papo é como lidar com o medo. A gente está falando sobre esses pontos de algumas pessoas, como por exemplo o Paulo, né? Falou medo de ter medo. Tem mais algum? Medo de ficar sozinha. Foi a Denise que mandou. Denise, medo de ficar sozinha. Agora, o porquê esse medo de ficar sozinha? Tem que ver aonde está desencadeando esse medo de ficar sozinha. Você está sozinha nesse momento? Esse medo de ficar sozinha, esse sozinha pode nunca acontecer. Né? Exatamente. Você tá tendo um medo que é uma coisa que pode nem acontecer. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, o nosso frequencial energético e aquela coisa. Tudo que a gente frequencia, a gente atrai. É, bem né? isso. E aí, o que a gente fez? A gente separou aqui 6 dicas bacanas de como lidar com esses medos, justamente que a gente está falando. Porque cada um de nós, obviamente, temos um medo, ou já sentimos medo em algum momento da nossa vida, né? Seja um medo real, um medo de alguma coisa, ou seja medo abstrato, que a gente fala que a gente não vê, mas que a gente sente, né? Por algum motivo. Eu a quero gente até não dar, sabe, assim, né? um depoimento pessoal. Eu acho que muita gente, principalmente nos dias de hoje, passam por isso, sobre a síndrome do pânico. Eu faço um tratamento para a síndrome do pânico com médicos, especialistas, com medicamento, mas também eu faço as terapias complementares, porque as duas coisas elas andam juntas, né? Eu acho importante você procurar um médico quando é necessário também. O médico ele nunca pode ser descartado quando você está fazendo uma terapia. Uma coisa não exclui a outra. É importante aliar as duas coisas. E, aliás, sempre falar que as terapias vêm para ajudar, né, para complementar. Por isso que chamam terapias complementares. Exatamente. Né? E aí, quando você já é diagnosticado por um especialista, então você tem que tomar uma atenção redobrada, digamos assim. E eu sempre falo que é uma coisa sua também, né? Você tem que se ajudar. E onde você vai se ajudar? Como? É justamente isso, procurando terapias alternativas para você fazer um tratamento em conjunto com a medicação, muitas vezes, né? Exatamente. A pessoa se ajudando, isso daí vai... você trabalha a sua mente, você melhora a sua qualidade de vida, você já tem uma outra visão sobre isso. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos para essas dicas, que eu acho super importante. Primeira dica, escrever sobre os seus medos. Isso é muito importante, a gente até fala isso muito dentro da neurociência e tudo mais. Escrever, né? Porque você vai estar visualizando aquilo e isso vai fazer com que você reflita também, né? Como é importante a gente escrever. Né? Desbloqueando. Você está escrevendo, você está colocando para fora, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de exteriorizar isso. Exatamente. Então, uma das formas é escrever. Exatamente. E não só na questão do medo, viu, gente? Eu acho que isso é um exercício que você pode fazer em casa para várias coisas, não só para a questão do medo, mas como a gente está falando agora do medo, pega um papel e anota os seus medos. Quais são esses medos? Né? Porque é uma forma de você colocar aquele sentimento para fora. E isso vai te ajudar bastante, com certeza. E né? até poder analisar depois aquilo que você escreveu, depois você lê aquilo que você escreveu e faz uma análise. Esse medo que eu tenho, ele tem fundamento?
né? Exato. Faz uma reflexão sobre isso. Isso, é muito importante. Então, essa é a primeira dica e eu acho muito bacana. A segunda dica seria cultivar os pensamentos positivos. A gente tem falado muito sobre isso aqui no nosso programa. Sempre, a questão do sempre. pensamento positivo. Gente, desde que você acorda, né? Tem algumas pessoas que acordam já logo cedo com pensamentos negativos, achando que tudo vai dar errado. Automaticamente, o seu dia não vai ser bom. Isso é fato, gente. Então, quando a gente fala pensamentos positivos, é você cultivar esse pensamento desde que você acorda, né, Dri? E isso é conexão também. Isso é o que eu venho falando há vários programas, com o que a pessoa se conecta. Se a pessoa está lá conectada na frequência do medo, da tragédia, de quantas pessoas morreram, de assassinato, de filmes violentos, ela vai se conectar com aquilo. Aquilo vai se ela já tem uma tendência a ter um medo, uma ansiedade, isso só vai piorar. Então, ela tem que fazer exatamente o contrário. Ela tem que buscar coisas que levam para um sentimento de felicidade, um sentimento de alegria, um sentimento de amor, para ela justamente mudar essa frequência. E ter os pensamentos positivos, gente. Vamos começar a fazer exercício desde que a gente acorda, porque tem gente que acorda de manhã já com pensamento negativo. E isso é péssimo. Vai acontecer isso. Isso não vai dar certo. Estou atrasada e agora o negócio não vai. E por aí vai. São pensamentos negativos que você está atraindo coisas negativas. Então, e se começa o dia assim, já vai começa enrolando, ruim. né? Porque vai começar. E realmente você acaba atraindo isso. Então, desde cedo, acorda com pensamento positivo. Põe uma música bacana para você ouvir, porque a música é uma terapia, ajuda muito. Então, o seu dia ele já vai começar bem e não tem como ele terminar mal. Então, esse é um outro exercício muito bacana. A terceira dica seria ressaltar as suas vitórias. Isso é muito importante, gente. Isso faz parte, inclusive, do autoconhecimento. Então, tudo que você fizer de legal, de bom durante o dia, você tem que exaltar, você tem que ficar feliz, você tem que ficar feliz com você mesmo. Nossa, ressaltar os pontos positivos, né? Olha que coisa boa eu fiz hoje. Sabe aquelas coisas que você faz, de repente, você ajudou alguém, isso para você, mas de repente colocar mesmo isso, falar, né? Olha que legal, eu fiz tal ação, reconhecer isso vai ser muito isso, reconhecer, né? As suas vitórias, né? Isso no mapa numerológico eu ressalto muito. Eu falo muito para as pessoas, foca nos seus pontos positivos. Nós temos desafios? Temos, claro que nós temos. Nós somos seres humanos, mas nós temos pontos positivos, então é neles que a gente vai focar. Exatamente. Né? É tão importante isso que a gente fala que faz parte do autoconhecimento e da autoestima, justamente por isso, porque quando você consegue enxergar as coisas boas que você sabe fazer, as coisas boas que você faz, as vitórias, né? A gente fala vitórias porque cada dia é uma vitória, né? Cada dia você faz alguma coisa diferente. Então, você admitir isso para você mesma, você se parabenizar por uma coisa que você faz, isso é uma coisa assim Sabe enorme. O que acontece? As pessoas elas se cobram muito, achando que elas têm que saber tudo. E a gente pode ser muito bom em uma coisa, em determinada coisa a gente não é tão bom. Então, ok, vamos focar naquilo que eu sei fazer. Exatamente. Né? E aí a gente não pegar... tem por obrigação saber tudo. E a gente pegar os nossos pontos positivos, né, que a gente tem. Então, isso é muito bom, ressaltar as vitórias, né? Outra dica legal, conversar sobre os seus medos com amigos e familiares. Isso é muito importante, gente. Colocar para fora. A gente está falando isso agora, porque não é bacana você guardar isso para você. Então, muitas vezes essas pessoas podem te ajudar de alguma forma, né? Essa dica é legal. Conversar com os amigos, né? Falar sobre seus medos e rola essa troca, essa conversa. Conversar com os familiares, com os parentes, né, Dri? Exato. Você já desbloqueia, você já tem uma melhora. Só o fato de você falar sobre isso daí já te ajuda, é uma forma de ajuda. Sim, isso daí é fundamental, porque ajuda você colocar para fora esse sentimento que você tem e automaticamente parece que quando você fala do teu problema, de certa forma, isso ajuda mesmo. Muito, repara, ajuda muito. Faz um teste com vocês, gente, que vocês vão ver o que eu estou falando. Outra dica legal é focar na respiração. Isso, gente, é uma coisa que eu particularmente até aprendi muito na questão da meditação. A meditação é importante porque ela te ajuda a respirar. Tem gente que não sabe respirar, né? Uma coisa, eu acho que dá até para a gente aliar as duas coisas aí, falando da meditação e da respiração. A questão da respiração ela é extremamente importante. Aquela respiração de você inspirar em 3, segura e solta em 3 segundos.
isso daí ajuda demais. Muito. Porque, normalmente, a pessoa ansiosa, a pessoa, quando ela está em crise de pânico, alguma coisa, normalmente a respiração fica curta, né? Exatamente. E aquilo vai contraindo o seu corpo de uma forma que, quando passa aquela crise, parece que passou um caminhão em cima de você. Aliás, que essa dica eu dou para todo mundo, essa questão da respiração. Para qualquer situação. Você está com medo? Para, respira, solta e, né, automaticamente. Por quê, gente? É o tempo da respiração, o tempo que vai para o teu cérebro, é o tempo que você relaxa. Então, é o tempo que dá para você, inclusive quando você sai do sério, quando você tem algum problema, eu ia falar quando isso, você está inclusive irritado, quando você está né? nervoso, às vezes, para não responder assim, a gente de não fala, bate-pronto, respira, né? mas é bem isso. Respira. E é verdade, respira. Porque quando você respira, aí você fala, você pode evitar até de ir para cima de uma pessoa, né? Exatamente. Gente, vocês já repararam? Isso acontece direto. Quando você está naquele momento de raiva, que você vai brigar com alguém, ou se você para e respira, dá aquele tempo. Então, ele bloqueia um pouco de você, às vezes, falar alguma... Agir por impulso, Agir né? por impulso. Então, isso ajuda muito. Então, essa é uma dica super bacana. E a última dica seria aquilo que a gente vem falando sempre, que é a questão de fazer terapia. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Temos aí uma variedade de terapias alternativas, né, Dri? E ajuda demais, ajuda demais. Primeiro, o autoconhecimento, para a gente descobrir qual é o ponto ali que está te atrapalhando, para a gente começar a direcionar esse tratamento, né? A própria radiestesia, ela vai equilibrar essas energias, ela vai identificar a partir da onde que está vindo esse medo ou qualquer outro bloco energético que esteja te atrapalhando, também pode te ajudar muito. E tem várias outras terapias também que podem ajudar. Eu acho que as terapias complementares, eu acho que hoje em dia elas estão aí realmente para ajudar muito, e eu acho que as pessoas vão precisar muito. Eu acho que isso precisa ser divulgado assim muito. Não, eu acho que assim, com essas 6 dicas, gente, de como lidar com o medo, eu tenho certeza que você vai passar por cima desse sentimento, porque medo todos nós temos, alguns em grau menor e outros em grau maior, mas existe esse medo, sim. Às vezes a gente tem medo de levar para frente algum projeto, a gente tem medo de errar, a gente tem medo... Então, são uma variedade de medos, né? Lembrar que o medo não vai salvar de nada, viu? Não adianta a gente ter medo, porque o medo não salva. E aí, medo a certas situações também. Então, por isso que eu falo que essas 6 dicas que a gente deu aqui para vocês, tenho certeza que vai ajudar e muito, né? É isso aí. A gente falou muita coisa, deu para a gente encerrar mais ou menos esse bate-papo, mas a Adri, ela trouxe aí uma leitura que eu acho muito bacana, né? Eu trouxe um trechinho aqui desse livro Tudo ou Nada, do Roberto Chiniachik. É um livro muito legal e tem um trechinho aqui que eu acho que vale a pena... Ele saiu aqui da página, peraí. E uma dica boa também de leitura, né? Aliás, tem tantos livros bons, a gente estava falando aí nos bastidores, né? Sobre tanta coisa bacana. Ele saiu. Peraí que eu vou achar, gente. Ó, enquanto a Adri está achando aí, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, gente. Queria mandar um beijo primeiro aí para o pessoal da Morente Forte, né? Da assessoria Morente Forte, uma das maiores assessorias de teatro, que já são parceiros do nosso programa há muito tempo. Eles estão com uma programação bacana aí, uma rede de leituras. Então, você quer saber mais informações dessa programação completa, você entra no site rededeleituras.com.br. E no dia 30 e dia 31 vai ter uma programação bacana. No dia 30, terça-feira, 8 horas da noite, vai ter Tua Presença. E no dia 31 de março tem A Mosca Verde. Então, são 2 leituras bacanas que fazem parte do Festival de Rede de Leituras. O texto é da Célia Forte, mandar um beijo para a Célia. E a direção é do Elias Andriato, fantástico, esse ator maravilhoso, que eu já tive a oportunidade aí de conhecer e de entrevistar. Então, está aí para vocês essa dica cultural de teatro junto com a leitura, muito bacana. rededeleituras.com.br para você saber melhor a programação completa. Achou, Adri? Vamos lá? Achei, vamos lá. Muitos pensam estar evitando as lágrimas, quando, na verdade, estão evitando também as alegrias da vida. Acredite em você. Acredite no que está fazendo.
Quantas vezes a gente vê uma oportunidade de vida bem à nossa frente e sofre por medo de se arriscar e não dar certo? Medo de falar e não ser compreendido. Medo de pedir e não ser atendido. Medo de declarar nosso amor a alguém e nos decepcionarmos. Medo de nos machucar ao confiarmos no outro. Medo de não alcançar o topo da empresa. Medo de sentir dor. O medo de tomar um não da vida impede que muitas coisas boas nos aconteçam. Então você vê que como que o medo ele pode atrapalhar você pode a nossa perder uma vida. oportunidade na vida Exatamente. por conta do medo. Você perde coisas, você perde amores, você perde tudo, né? Isso que a gente fala. Resumidamente, não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo, vá com medo mesmo. Não tenha medo de ser feliz. É a nossa dica. É isso né? aí. Adri, obrigada. Você sempre com conteúdo bacana. Obrigada, mas eu queria que você Mabel. passasse pra gente aí as redes sociais, recadinhos, enfim. Sim, na quarta-feira, dia 31, às 20h20, né? Nós escolhemos esse horário, 20h20. Legal, hein? Numerologicamente falando. Numerologicamente falando, eu fui convidada pelo coach palestrante Paulo Dalla Stella. Nós vamos falar sobre religião e espiritualidade. Então, na quarta-feira, dia 31 de março, às 20h20, depois eu vou fazer uma postagem lá no meu Insta, @o Poder dos Números Oficial. Essa live vai ser pelo Instagram dele, tá bom? @Paulo Dalla Stella. Então, espero vocês. Eu acho que vai ser um conteúdo bem bacana. Legal. E sigam lá a nossa página também. Bacana. O Paulo esteve aqui no nosso programa, né? Sim, muito ele tem legal. um conteúdo muito bom. Dá para aprender bastante com ele. Legal. Então, o Instagram, para quem quiser saber mais informações, quiser conversar com a Adri, tá aí o Poder dos Números Oficial, com 2 Fs. Muito bem. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso programa hoje. Não deu para falar o nome de todo mundo, mas um beijo para a galera que acompanhou, né, o programa. Obrigada, gente. Todo mundo que acompanhou aí. Eu estava acompanhando aqui o pessoal comentando aqui no chat. Obrigada a todo mundo que estava assistindo. Muito legal isso. E para falar para vocês, né, sempre não esquece de passar lá no Facebook e dar um like na nossa página, né? facebook.com/programa Point Mix. Entrem lá no nosso portal, que também tem a coluna da Adri, toda semana, sempre com um conteúdo diferente, a cada 15 dias, né? Cada 15 um tema dias. diferente. Já tem aí um tema dessa semana, que a gente falou no programa passado sobre humanometria, né? Isso. Então vai lá, programapointmix.com. Lá tem a agenda completa de eventos, tem notícias atualizadas, enfim. Certo? Espero vocês, então, na sexta-feira que vem, para mais um programa, 3 horas da tarde, aqui na Rádio Exclusiva FM. Um beijo para vocês. Você ouviu? LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.